Então, crianças, olha só, bom dia para vocês, né? Eu creio que vocês estão aí do lado da telinha assistindo a gente. E a tia hoje vai contar uma história que está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Então, semana passada nós falamos desse mundo maravilhoso que Deus criou para a gente, né? Ele criou aquele mundo lindo, com todas as coisas para a gente aproveitar tudo que a gente pudesse aproveitar. Mas acontece que quando ele criou aquele mundo lindo, com aquelas coisas lindas, com tudo que a gente pudesse aproveitar, sabe o que aconteceu? Aconteceu que começou assim a aparecer muitas pessoas, mas muitas pessoas que faziam coisas que Deus ficava muito triste. E aí Deus olhou para aquele mundo e não gostou. Ele ficou muito triste com a humanidade. Mas no meio daquela monte de gente perversa, daquele monte de gente que fazia coisas que desagradavam a Deus, tinha um homem que o nome dele era Noé. E Noé, ele era um homem justo e bom. E ele andava com Deus. E Noé vivia lá naquela terra, ele, a sua esposa, e Noé e a sua esposa tinham 3 filhos. Vamos ver quem são os filhos de Noé? Vamos aprender o nome dos filhos de Noé. Olha, ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Nomes difíceis, né? Engraçado esses nomes, eu nunca vi. Muito difícil mesmo. Mas eles eram filhos de Noé. Então, olha só. Quando Deus viu que aquele mundo estava daquele jeito e que Noé era um homem justo e bom, ele deu uma missão para Noé. Só que essa missão que ele deu para Noé ia requer de Noé assim, muita habilidade. Noé ia ter que ser muito forte, muito corajoso, porque ia ser uma missão muito grande. Sabe qual era a missão que Deus mandou para Noé? Vamos contar de 1 a 3? 1, 2, 3. Olha só a missão que Deus mandou para Noé. Era construir, gente, um barcão, uma arca muito grande. E aí, essa arca, Deus mandou Noé fazer essa arca, sabe por quê? Porque ele ia mandar um dilúvio. Nossa, um dilúvio? Tia Preta, o que é um dilúvio? O dilúvio é muita, mas muita chuva. E aí, Noé tinha que construir esse barcão. Por quê? Porque Deus falou para Noé, olha, você constrói um barco muito grande, porque eu vou mandar muita chuva. E você vai salvar nesse barco a sua família e um casal de cada animal. E aí, o que aconteceu? Noé começou a trabalhar nessa arca, começou os filhos de Noé ajudando ele a montar essa arca, e Noé fez a arca todinha do jeito que Deus ordenou. Cada centímetro da arca foi Deus que ordenou para Noé como que ele ia fazer. E aí, finalmente, a arca ficou pronta, né? E aí, sabe o que acontecia também, gente? Quando Noé estava lá construindo essa arca, era muito engraçado, sabe por quê? As pessoas não acreditavam em Noé. E aí começava a zombar da fé de Noé. Falava assim, ei, tá ficando maluco? Construir um barco desse tamanho para quê? E aí Noé nem ligava. Noé já aceitava aquelas críticas na boa, porque o povo zombava mesmo. Sabe por que o povo zombava, gente? Porque olha só, nesse tempo aqui de Noé, não chovia. E Deus deu essa ordem para Noé. Estranho, né? Mas Noé obedeceu a Deus. Ele era obediente e ele não quis nem saber das críticas. E o povo falava assim, você está ficando maluco, cara? Construir um barco desse tamanho é que nem água tem, não chove. Mas Noé não desistiu. Ele foi ali e construiu aquele barcão. Quando o barco ficou pronto, gente, olha só o que apareceu. Nossa, olha aqui. Deus mandou todos os bichinhos para Noé colocar na arca. Vamos ver os bichinhos que tinham lá na arca?
Vamos lá? Olha só, será que tinha ovelhinha na arca? Eu acho que tinha ovelhinha. Tinha! Ó, um casal de ovelhinha. E aí foi ocupando a arca, ó. Esqueci de abrir a portinha da arca. E aí, olha só, tinha hipopótamo? Tinha! Tinha o rei da selva? Tinha! Era um leãozinho. E tinha aquele animal que tem um pescoço grandão, que é a girafa. Tinha a girafinha e a girafinha ficou lá na arca, ó. E, gente, tinha porquinho. Tinha porquinho também na arca. Olha lá, um casal de cada bichinho. E vamos ver quem está faltando aqui. Tinha aquele elefante. Tinha um casal de elefante. Olha, a arca foi ficando linda. Tinha sapinho na arca? Tinha sapinho na arca. E tinha mais o que na arca? Ó, quem é? O macaquinho. Nossa, faço ideia a bagunça que esses macacos faziam dentro da arca, não é mesmo? E aí, os animais foram entrando dentro da arca, né? Porque Deus deu essa ordem para Noé. E aí, Noé foi colocando ele, a família dele, que são os filhos dele. Uma galera grande, hein? A arca era muito grande. Ó, todos os filhos de Noé. Só que eles eram casados. E aí tinha as esposas dos filhos de Noé, ó. Ó. Também tinham 3 esposas, porque cada um era casado. E aí Noé colocou toda a sua família na arca. E a arca ficou assim, cheia. E aí, quando todos os animais entraram na arca, olha o que aconteceu. Todos entraram para a arca, né? Noé fez exatamente como Deus mandou. E aí, Deus, o que ele fez? Com as próprias mãos, Deus foi lá e fechou a porta da arca. Ninguém mais podia entrar naquela arca, porque Deus fechou, lacrou a porta da arca. Ninguém mais entrava. E aí, lembra daquelas pessoas que ficaram lá zombando de Noé? O que aconteceu? A arca começou a ficar flutuante, porque Deus começou a mandar uma chuva. Aquele barulhinho de chuva. Pink, 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 pink. E aí as pessoas que estavam lá do lado de fora começaram a bater. Ai, abre essa porta, abre essa porta. Mas, ó, não adiantava, porque a porta foi Deus que fechou. E aí, a arca começou a flutuar, e ficou lá, né? Sabe quantos anos Noé levou para fazer essa arca? 120 anos. É muito tempo para fazer uma arca. Naquele tempo, as pessoas viviam muito, não é como é hoje, né? Então, olha só, quando a arca começou a flutuar e toda a família de Noé estava dentro da arca, vocês sabem quantos dias que durou essa chuva? Vou falar para vocês. Durou 40 dias e 40 noites. Então, a arca ficou lá, ó, naquela imensidão de água e tudo acabou na terra. Tudo. Só ficou salvo a família de Noé. Por quê? Porque Noé era fiel a Deus. E ele foi obediente à sua ordem. Então, olha só. Quando choveu 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? A arca pousou em um lugar que tinha uma terra seca, né? Não tinha mais água, era terra. E aí a arca ficou lá e Noé abriu a porta da arca e todos os bichinhos foram descendo da arca. Descendo da arca, Noé, sua família, todos eles saíram da arca. E aí, sabe o que eles fizeram? Fizeram um altar de adoração ao Senhor. Porque eles foram muito obedientes a Deus e eles fizeram um altar de agradecimento a Deus. E Deus recebeu esse agradecimento muito bem. E ele falou assim: agora eu vou fazer uma aliança com
família de Noé. E aí o que Deus fez? Ele mandou um arco de cores. Olha, o arco de cores ficou bem lá no céu, representando uma aliança de Deus com o homem. Então, todas as vezes que vocês, crianças, verem o arco de cores lá no céu, vocês lembrem que esse arco de cores é uma aliança que Deus fez com o homem. Não é verdade? Então, olha só, hoje o Papai do Céu, ele continua a querer fazer essa aliança comigo, com você, sabia? De que forma, tia Preta, que o Papai do Céu quer fazer essa aliança comigo e com você? Olha só, ele deu essa ordem para Noé e Noé foi obediente. Mas ele continua dando essa ordem para a gente. Como, tia Preta? Como? Olha só, ele manda a gente obedecer, ele manda a gente ser fiel a ele. Então, nós temos, assim, que ser muito fiel a Deus, muito grato a Deus. Nós temos que fazer as crianças crescerem, assim, em graça, em sabedoria. Como, tia Preta? A gente pode crescer em graça e sabedoria lendo a palavra de Deus, orando para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. A gente pode ser um missionário na nossa escola, a gente pode ser um missionário na nossa casa, na nossa rua, no condomínio onde a gente mora, e falar de Deus para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Por quê? Porque isso, quando a gente fala do amor de Deus, o que a gente crê? Que um dia Jesus vai voltar e ele vai descer nas nuvens e vai vir buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja, nós queremos que todos sejam salvos, principalmente aqueles que são assim, mais próximos de nós. Então a gente não quer ver ninguém indo para outro lugar a não ser no céu. Então, nós temos essa missão, crianças. Não esqueçam. Jesus vai voltar sobre as nuvens e ele vem buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, tá bom? Então, olha, beijo para vocês e continuem a pregar o evangelho, porque em breve, assim como o mundo tem anunciado que Jesus vai voltar, ele vai voltar. E eu quero subir, e você também. Eu creio em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Coloque a mão no seu coração, feche o olhinho e vamos estar falando com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por cada criança que está ouvindo a Tua palavra. Paizinho, toca no coração dessas crianças, ó Deus, para que elas sejam humildes, ó Pai, e saber, Senhor, falar da Tua palavra para as outras pessoas, e que elas possam, Senhor, estar entendendo o propósito de salvação que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. Torna, Senhor, essas crianças missionárias nas Tuas mãos, e que elas possam, Senhor, pregar o Teu evangelho, orar, Senhor, conversar contigo através da oração, e saber, ó Deus, que o Senhor está escutando cada uma de maneira especial. Paizinho, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças, e até domingo que vem.